O que você quer ser quando crescer? O tempo passou e você ainda não tem a resposta para essa pergunta? No episódio de hoje, vamos te ensinar a construir um planejamento de carreira. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho, esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Toda conquista começa com um sonho, mas entre uma coisa e outra existe um caminho longo a ser percorrido, que sem planejamento pode parecer muito mais complicado. Para te ajudar a planejar sua carreira, hoje eu converso com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Seja muito bem-vinda novamente ao Primeira Jornada, Adriana. O prazer é todo meu, estar sempre com vocês aqui, trazendo esses temas super bacanas aqui para nossa audiência. Obrigada. Vamos lá, fechar esse ano com chave de ouro, né? Vamos falar sobre planejamento de carreira, então. Você acha que a gente pode começar a pensar em planejar a nossa carreira já na escola? É só quando entra no mercado de trabalho? Tem um momento específico que isso pode acontecer ou não? Não tem um momento específico, eu acho que cada pessoa acaba tendo um tempo de maturidade, de entendimento da importância do planejamento da carreira. O planejamento da carreira, ele é um processo de reflexão, de definição de metas, das estratégias, de avaliar os próprios recursos de uma forma mais estruturada. Então, se você é muito jovem, é difícil que você tenha essa visão um pouco mais ampla. É claro que, dependendo do momento, do estágio que você esteja, do estímulo que o ambiente te favoreça, seja na academia, seja na família, enfim, isso pode vir de uma forma mais espontânea e trazer mais interesse, mas não tem um momento específico em que você precise planejar a carreira. Existem aqueles momentos necessários de planejamento de carreira. Então, o primeiro momento necessário aí é quando, ainda numa idade bastante jovem, existe a necessidade de fazer uma escolha profissional. Então, a escolha do vestibular, de uma faculdade, e aí já entra a necessidade de um pensamento mais estruturado em termos da condução da carreira. É verdade, você já está planejando tua carreira quando você toma essa decisão tão importante, né? E tão jovem, como você falou. Agora, pensando em decisões nesse período aí da juventude, né? O que você acredita que são os principais erros desses jovens profissionais quando vão traçar suas metas, seus planos de carreira? Eu diria que são alguns. O primeiro deles é focar só no curto prazo. Muita gente pensa muito com frequência no retorno financeiro, o que não está errado, mas não é só esse ponto focal que a pessoa deve levar em consideração na hora de fazer um planejamento de carreira. Então, muitas pessoas pensam num retorno imediato, nessas metas imediatas, em como conseguir o primeiro emprego e aumentar o salário rapidamente, e essa daí, na verdade, é uma falta que eu considero de longo prazo, sabe? É uma falta de visão de longo prazo. A outra que eu considero importante, né, uma falha, é ignorar o processo de autoconhecimento. Essa é uma pauta que vocês já conhecem bem aqui da minha fala, que é um lugar bastante comum. Mas os jovens, eles têm um pouco ou baixo autoconhecimento, e isso acaba facilitando que ele seja influenciado aí por amigos, pelos familiares, que eles acabem escolhendo algumas oportunidades de carreira que não estejam alinhadas com os interesses verdadeiros e pessoais. Não buscar aprendizagem contínua, eu acho que esse também é um outro problema. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em só adquirir um conhecimento técnico, né, uma competência técnica, e acaba não valorizando aí algumas competências comportamentais e que hoje, para o mundo do trabalho, são competências altamente desejáveis. Legal, são vários pontos importantes da gente entender. Essa coisa que você fala sobre o autoconhecimento, mais uma vez, né, que é tão marcada aqui nas nossas conversas, mas tão importante mesmo. E é um lance que você só vai conseguir convivendo, né, vivendo, sabendo quem é você e vivendo experiências e trocando com outras pessoas. Então, é um processo que é ao longo da vida mesmo, né? Entender esse planejamento de carreira também como um processo ao longo da vida, né?
E, Adriana, e assim, como a gente pode pensar, de repente, dicas para construir esse planejamento, né? O que a gente tem que avaliar, o que não pode ficar de fora? Dá, assim, um norte para a gente de como construir isso. Eu penso que seja importante a pessoa conseguir, né, se ela tiver um mentor, se ela tiver alguém interessado efetivamente no desenvolvimento dela, é sempre bom ter alguém com quem ela possa trocar, alguém que tenha um conhecimento de mundo maior, alguém que tenha um conhecimento de mercado um pouco maior. Isso pode ajudar nesse processo de reflexão e ajudar nesse processo de conhecimento do mercado, que é um pilar importante quando a gente vai trabalhar com a gestão da carreira, o conhecimento do mercado e o autoconhecimento. Então, são dois pilares que eu considero muito importantes para que a pessoa possa fazer uma boa gestão da carreira. Ter um mentor, ter um orientador de carreira, alguém que possa ampliar essa visão e percepção do mercado e apoiar também nesse processo de autoconhecimento. Definir metas para diferentes prazos, então é importante que a pessoa não queira fazer tudo de uma vez ou adquirir muitos conhecimentos rapidamente. Acho que esse talvez seja um ponto o mais complicado, mais complexo, porque as pessoas vivem num momento de uma ansiedade muito grande e de querer adquirir tudo muito rapidamente. Tem coisas que não tem atalho. Então, alguns conhecimentos ou algumas competências, elas vão sendo adquiridas ao longo do tempo. E sempre que a pessoa estabelecer algumas metas, né, que elas sejam específicas, que elas sejam mensuráveis, que elas sejam alcançáveis, que são aquilo que a gente chama de metas SMART. Então, que ela tenha prazo para realizar, que ela consiga acompanhar. Então, por exemplo, se eu vou adquirir uma competência técnica específica, que é assim, vou fazer um curso, por exemplo, de Power BI ou de Excel, que é uma competência importante para a carreira e eu diria de qualquer profissional atualmente. Em quanto tempo eu vou conseguir fazer esse curso? Quanto tempo eu vou levar para começar a aplicar e colocar isso numa linha do tempo como meta a ser atingida. Sempre que a gente estabelece essas metas e que elas sejam específicas e mensuráveis e alcançáveis, isso vai dando uma sensação de realização e de progresso dentro do planejamento de carreira. É muito legal você falar isso, Adriana, até pra gente também dividir a nossa experiência, né? Porque ao longo da vida a gente vai lidando com essa coisa das metas, né? De cumprir metas, de chegar nos nossos objetivos. E eu acho muito legal você trazer esse ponto de você ter dados mensuráveis, porque muitas vezes a gente se perde na nossa frustração e não consegue ter uma noção da realidade. A realidade ajuda, né? A gente não, sei lá, se desanimar ou ficar frustrado, enfim. É assim, não dá para não ter frustração. Eu acho que o ponto crítico, Zá, nesse sentido, é assim, como é que eu lido com essa frustração? Então, por isso que quando as metas, elas são mensuráveis e atingíveis, esse que é o negócio, porque não adianta falar assim, eu vou falar alemão em 3 meses. É uma meta irreal e inalcançável. E isso, se você coloca uma meta como essa, ela vai gerar frustração. Ou, Sim. Eu quero ser gerente sênior em 1 ano. Se você é um analista júnior, é irreal e inalcançável. E se você colocar isso como meta, sem que esses passos menores sejam alcançados, isso fatalmente vai gerar frustração. Então, é importante que essas metas não sejam baixa demais para que você atinja rápido, e isso também desanime, muito fácil, e nem tão difícil que você não consiga atingir. Por isso que é importante ter esse equilíbrio, de repente alguém junto que possa mentorar esse desenvolvimento ou ajudar na definição dos caminhos para que essa trajetória ela seja o mais consistente possível dentro dos dados de realidade. Por isso que é muito difícil, né? Porque é você mesma dentro desse processo. Então, às vezes você está olhando para o dia a dia, para a entrega de uma tarefa, das suas metas do mês, e essas metas do dia a dia acabam tirando a visão de médio e longo prazo. Então, por isso que é um exercício bastante complexo, eu diria, e é por isso que muita gente acaba pensando na carreira só em momentos críticos. Então, quando vai fazer o planejamento de carreira, não existe o planejamento de carreira, existe a situação imediata. Então, em quais momentos as pessoas costumam pensar na carreira? Quando elas vão ingressar no mercado de trabalho, quando elas são demitidas ou quando elas estão muito insatisfeitas na relação de trabalho.
que são 3 momentos estressantes. Os 3 momentos estressantes não são os melhores momentos para que a pessoa pense em planejamento da carreira. Por exemplo, agora eu estou com um cliente em consultório, que é um executivo sênior, que está tudo bem na vida dele, mas ele quer dar um passo à frente dentro da carreira dele. Ele está vendo que ele está estagnado na empresa onde ele está. É o melhor momento para ele fazer essa análise, para ele olhar as competências que ele tem hoje, para que ele consiga fazer um mapeamento, uma leitura do lugar onde ele quer estar no próximo ano, e aí ele faz uma análise do mercado, das competências que ele tem, ele identifica os gaps, trabalha esses gaps, e aí seja um gap em competência técnica, em competência comportamental, ou em networking, porque as pessoas esquecem que o network faz parte do planejamento da carreira também. Demais. Então, como trabalhar esses 3 pilares com metas objetivas, tangíveis, para que ele possa, no curto, eu diria curto, né? Quando a gente fala 6 meses, 8 meses, até 1 ano, para a carreira eu considero curto prazo, ou no curto, médio prazo, que ele consiga dar esse passo e atingir o objetivo dele. Legal, então é bem legal esse ponto de ter uma pessoa com outro olhar, né? Com um olhar, às vezes, mais objetivo, mais amplo, porque a gente, às vezes, está lá mergulhado naquele monte de sensações, expectativas e tal, não consegue ver, como você falou. Então, ter alguém junto, mentorando, é muito legal. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta e sigo conversando sobre o planejamento de carreira com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Então, Adriana, além das nossas motivações, dos nossos desejos, eu também tenho que olhar para outros fatores, né? Fatores de fora. O que está acontecendo no mercado de trabalho, né? Em determinada área, no que eu quero alcançar. Ter essa visão ampla, né? Como a gente falou no bloco anterior. Isso, sem dúvida. Então é importante fazer essa análise das oportunidades de mercado, entender quais são as profissões em alta, quais são as qualificações mais valorizadas, em quais setores as suas habilidades são mais valorizadas. Então, esse olhar para fora, esse olhar para o mercado, ajuda você a dar uma calibrada entre o que você tem hoje e as expectativas do mercado e avaliar aí quais pontos você precisa desenvolver para que você tenha uma empregabilidade maior, para que você seja uma pessoa que seja desejável pelo mercado de trabalho. É importante também, eu acho, buscar conhecer um pouco a cultura das empresas. Às vezes a pessoa fica muito envolvida, né, ou mergulhada dentro de uma própria cultura e acaba desconhecendo, por falta de interesse ou por falta de oportunidade, de saber como é que essas empresas, quais são as práticas, como é que é a cultura dessa empresa. E isso pode fazer diferença, inclusive na percepção de realização pessoal, de satisfação, porque quando meus interesses e os meus valores estão alinhados com a cultura e os valores da empresa, há uma tendência maior de ter essa percepção de satisfação, de realização pessoal e de estar aí crescendo e aprimorando os próprios conhecimentos. Às vezes tem almeja, né? Quero entrar naquela empresa, quero ter aquele cargo e não conhece de fato como funciona ou como aquela empresa existe, né, no mercado. Quando vai ver, não tem a ver com a gente. Isso pode acontecer bastante, né? Já entrou e não entendeu direito como funciona. E aí é uma furada para a empresa e para a pessoa. Quando isso acontece, ou seja, quando não há um cuidado, eu diria, desse cruzamento, seja
da pessoa buscando a empresa e da empresa avaliando o candidato aí com mais cuidado, aí é uma roubada para ambos os envolvidos nessa história, porque a empresa perde tempo e dinheiro e a pessoa acaba ficando muito frustrada, pode gerar insegurança, enfim, então é bastante importante fazer esse levantamento. E hoje, né, com tanta tecnologia que a gente tem, é mais fácil você obter essas informações de mercado através de várias ferramentas e aplicativos que facilitam bastante evitar esse tipo de equívoco. Falando em ferramenta, aplicativo, o que você indica pra gente, Adriana, que pode ajudar nessa metodologia, nessa busca por um planejamento? Tem algum lugar que a gente pode acessar, que facilite, enfim? Olha, hoje com inteligência artificial, qualquer pessoa pode fazer pesquisas e levantamentos e coletar informações aí que ajudem no processo de entendimento da oferta de algumas empresas. Então, inteligência artificial está aí para isso também. Outra coisa que eu considero importante é a pessoa estar ativa profissionalmente, ou seja, participar de associações, de grupos, de entidades, escutar, se relacionar para entender o movimento dos mercados. Então, é sempre importante participar de eventos, congressos, seminários, associações, enfim, que a pessoa possa ter acesso a informações de diversos segmentos. Hoje a gente tem podcasts, excelente conteúdos em podcasts, então a pessoa também consegue ter bons profissionais, influenciadores, que trazem informações consistentes e de valor para que a pessoa possa ter condições de fazer uma análise melhor para a tomada de decisão. Então, esses aspectos, sejam ferramentas, seja o network, seja a própria busca mesmo nas redes, ajudam bastante a ter informações mais consolidadas, mais consistentes para tomar decisões que façam sentido, baseadas sempre no autoconhecimento, né? Então, porque tem que fazer sentido para você. Acho que um erro comum, Zá, é a pessoa ver uma trajetória de carreira de outra pessoa e querer seguir os mesmos passos que a outra pessoa fez porque deu certo para ela. E tá cheio de mentores vendendo receitas de sucesso imediato com lucros absurdos. Toma cuidado, né? Eu sei que o autoengano tá aí para todo mundo. Eu até recomendo um livro muito bom do Eduardo Gianetti que chama O Autoengano, mas para não cair nessas ciladas. Muito legal. Eu acho que muitas coisas que você trouxe aqui, Adriana, podem ser utilizadas em vários lugares da vida, né? Isso que você trouxe, assim, poxa, a gente às vezes olha para a carreira de outra pessoa, fala, pô, nossa, como é que essa pessoa fez isso? Eu quero fazer igual. E isso é uma cilada mesmo, e é uma cilada muito atual, né? Com as redes sociais e tal, a gente vê a vida da outra pessoa e às vezes acha que aquilo é real. Acho que é muito importante esse ponto que você sempre traz aqui pra gente do autoconhecimento. É muito legal a gente entender a nossa trajetória, conhecer e estudar e mergulhar na nossa trajetória, né? É muito gratificante, é bom pra autoestima, é bom pra gente se conhecer. Então, assim, se baseiem em vocês mesmos, porque é o lugar mais legal que tem, assim, a gente se conhecer. Tem o outro lado, tá? Eu acho que, assim, tem o lado feliz, que são todos esses que você mencionou, mas, assim, existe muita angústia, muita incerteza, muita dúvida, muito medo. Tudo isso está dentro desse pacote, tá? Ninguém está livre disso. Como é que você utiliza essas emoções e esses sentimentos para que você consiga sair do outro lado? Porque, assim, não é raro que mesmo estando tudo bem, você se sinta meio insatisfeito na sua relação de trabalho. Com certeza. Que você tenha dúvida de mudar, né? Porque o mercado está difícil. Eu vou dizer, eu tenho 30 anos na área de carreira. Eu nunca vi um mercado fácil. É competitivo, é difícil. Você precisa ter bastante dedicação, muita resiliência, pessoas de confiança com quem você possa se aconselhar, com quem você possa trocar ideias. Então, é sempre legal eleger aí algum mentor ou um orientador de carreira que possa efetivamente te apoiar em alguns momentos que são mais críticos, porque cada pessoa está num momento de vida diferente, né? Não adianta a gente fazer uma orientação que seja válida para todo mundo, ou falar para uma pessoa que está recém-casada, querendo ter filho, que ela mude. Será que esse é o momento? Esse é o momento mais apropriado para isso? Então, eu acho que cada pessoa tem o seu momento e as suas necessidades específicas. Por isso que é legal
saber qual é o seu momento, entender aquilo que é importante e tem valor para você fazer uma trajetória que seja coerente e consistente com o seu momento de vida, com os seus valores, com as suas crenças, e fazer da jornada de trabalho uma realização e não um fardo. Exatamente, esse é um ponto bem importante, que o trabalho seja uma realização. Claro, com todos esses aspectos de dificuldade, mas que no final das contas você se sinta realizado, né? Sinta prazer em fazer o que está fazendo. Bom, Adriana, te agradeço muito por mais um papo maravilhoso, sempre trazendo coisas riquíssimas, informações, pensamentos, enfim. Obrigada de novo, viu? Imagina, eu que agradeço estar sempre aqui com vocês, é um prazer trazer esse conteúdo aí que a gente sempre espera que dê um chacoalhão na vida das pessoas e que elas possam aí ter uma trajetória profissional mais satisfatória, com uma percepção de realização, de crescimento, porque o trabalho é muito mais do que remuneração, né? Eu sempre digo que o trabalho é fonte de autodesenvolvimento, de desafio profissional, de aprendizado, de inserção social. Então, é sempre legal ter assim, um planejamento de carreira que te leve para esse lugar de realização e de conquista. Obrigada, Adriana. E aí, pronto para começar o planejamento da sua carreira? Tenho certeza que as dicas da Adriana vão te ajudar nesse processo. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.